Capítulo 17. Sonhar tem futuro? Quando os povos védicos acreditaram que Vishnu sonha o universo em realidade, legaram uma metáfora poderosa do que podemos fazer quando sonhamos, imaginamos, planejamos e realizamos. Sonhar sem intencionalidade é necessidade e circunstância humana, mas sonhar com intencionalidade é uma opção radical de vida. Opção que pode ser vivida de muitas formas diferentes, dependendo do objetivo do sonhador. Desde a mais elevada busca de propósito através da devoção mística, investigação científica e imersão na infinitude até as emoções fortes de um esporte radical interior. Penetrar a inefável luz em busca do saber, seja em sono REM intenso, girando sem parar num ritual sufi ou sob efeito das secreções psicodélicas do sapo bufo alvários, é um caminho para buscar o interior da mente, algum estado que esclareça, inspire, emocione, transforme ou cure. Os métodos para obter tais estados de transe onírico podem envolver jejuns, privação de sono, provações físicas ou simplesmente adormecer. Isso não é absolutamente privilégio de xamãs indígenas, yogis asiáticos ou hippies californianos. Para ficar num exemplo familiar, nas religiões neopentecostais que se disseminam pelo Brasil e diversos outros países, experiências de transe místico são altamente valorizadas. Na Rádio FM, programas da Igreja Universal do Reino de Deus preconizam vigílias, propósitos, doações e humilhações a fim de atingir o êxtase com o Espírito Santo. Não é à toa que essas igrejas crescem tanto, pois prometem um transe real e poderoso aos que trabalham e sofrem na dura realidade todo dia. Anunciada por sacerdotes de todo o globo, a promessa do estado alterado de consciência se apresenta em muitos sabores, compreendendo todas as deusas e deuses, todas as entidades, todas as drogas enteógenas, todas as ondas. A despeito de sua enorme variedade, todos esses estados mentais são caracterizados por uma mesma verdade. Evocam o que não é para permitir a fuga do que é. O sonho acontece no alinhamento da realidade para imaginar o que poderia ser. No espaço confessional, diante de um observador discreto, ou na intimidade da conversa com Deus, ajoelhado na beirada da cama, o fiel tenta fugir de sua realidade opressiva e almeja um contato luminoso que dê sentido à vida. Na iminência da fome no subártico canadense, os sonhadores do povo do castor relatam entrar em transe onírico para descobrir onde se encontra a caça. Na floresta amazônica, caçadores dívaros propiciam o sucesso da sua jornada bebendo ayahuasca. Se a vigília é o tempo presente, ao transe onírico pertencem o futuro e o passado. Tudo que não foi ou que ainda pode ser, o horizonte de futuros possíveis, o mundo dos contrafactuais. O sonho decifrado. Apesar dos importantes avanços da ciência onírica, ainda há muito por descobrir sobre a natureza do sonho e seu papel no comportamento humano. Mesmo questões extremamente básicas sobre o fenômeno permanecem enigmas de recente resolução ou ainda abertos. Até poucos anos atrás, alguns dos mais importantes pesquisadores da área do sono e memória acreditavam que o relato de um sono não reflete uma vivência do próprio sono, mas é apenas uma rápida elaboração realizada pelo cérebro já desperto, imediatamente após o final do sono. Esse argumento foi originalmente formulado pelo médico francês Louis Alfred Maury, 1817 a 1892, em contraposição às ideias defendidas por seu contemporâneo, o Marquês de Hervey de Saint-Denis. Em 1956, o filósofo norte-americano Norman Malcolm, 1911 a 1990, retomou o tema com base na incongruência lógica de referir-se a um estado de consciência não consciente. Para Malcolm, o sonho seria um engano linguístico, um fenômeno mental sem existência presente.
causa sobre a qual sabemos algo apenas por causa de um relato feito na vigília. Em vez de considerar que o relato onírico é uma evidência da existência pretérita do sonho, seria mais parcimonioso considerar que se trata de um fenômeno da própria vigília. 20 anos depois, um outro filósofo norte-americano, Daniel Dennett, atualmente na Universidade Tufts, reativou o argumento: se o sonho é um evento que só conhecemos a posteriori, como descartar a possibilidade de que ele de fato não represente uma experiência subjetiva durante o sono, com algum grau de consciência, mas sim o acúmulo inconsciente de modificações sinápticas que se tornam uma experiência subjetiva apenas após o despertar? Dennett considerou ser impossível refutar a noção de que a formação do sonho se dá exclusivamente após o despertar. Nem mesmo a simultaneidade entre sonho e sono manifestada durante o sonho lúcido foi aceita como evidência, pois a verificação objetiva da existência do sono lúcido também se apoia em relatos subjetivos de sonhos já havidos. Ecoando a concepção freudiana centenária de que o sonho só pode ser conhecido pelo relato verbal do próprio sonhador, Dennett liderou o ceticismo onírico mais empedernido, aquele que se recusa a aceitar a própria existência do sonho. Entretanto, métodos revolucionários para decodificar imagens mentais colocaram essa opinião em xeque. Na última década, as equipes dos pesquisadores norte-americanos Jack Gallant, da Universidade da Califórnia em Berkeley, e Tom Mitchell, da Universidade Carnegie Mellon, inventaram algoritmos e procedimentos experimentais capazes de revelar, pelo imageamento da atividade cerebral por ressonância magnética funcional, o que uma pessoa secretamente enxerga ou pensa. O método de dar água na boca no escritor de ficção científica Isaac Asimov se baseia na coleta extensiva de dados do indivíduo enquanto é exposto repetidamente a estímulos variados. Em seguida, tecnologias de aprendizado de máquinas são usadas para detectar informações relevantes. A vasta biblioteca de padrões de atividade cerebral pareados com estímulos correspondentes é assim usada para prever novos estímulos com base na atividade neuronal concomitante. O método tem resultado em descobertas assombrosas, como a demonstração de que as representações semânticas de diferentes categorias de objetos apresentados visualmente, pessoas, animais, carros, edifícios, ferramentas, se encontram mapeadas de forma distribuída por todo o córtex cerebral. Isso significa que os conceitos estão mapeados no cérebro como as nacionalidades do mundo globalizado. Em todos os países há pessoas das principais nações. Mais do que sobrepostas, as representações de distintas categorias de objetos parecem ser adjacentes. Entretanto, quando o sujeito experimental é instruído a buscar uma categoria específica no filme que serve de estímulo visual, grande parte dos voxels, pixels, em 3 dimensões, que são a unidade espacial de medida na ressonância magnética funcional, ajustam sua resposta no sentido da categoria assistida. Isso faz com que se expanda a representação da categoria específica, por exemplo, homem, bem como das categorias semanticamente relacionadas, por exemplo, mulher, pessoa, atleta, pedestre, criança, animal, placentário. Em contrapartida, a representação das categorias muito distintas da categoria alvo foram comprimidas, por exemplo, texto, bebida. A atenção para uma categoria específica deforma o mapa de representações como um todo, de acordo com as relações semânticas entre os objetos representados. Além de revelar aspectos inéditos da organização das memórias no cérebro, os resultados do novo campo da decodificação têm profundas implicações existenciais, pois superam a inviolabilidade do pensamento. Ainda que de forma incipiente, já é possível ler a mente de uma pessoa através da tecnologia. E essa abordagem vai além. A primeira aplicação aos sonhos dos métodos de decodificação foi publicada em 2013 na revista Science. A equipe liderada pelo neurocientista japonês Yukiyasu Kamitani conseguiu decodificar categorias de conteúdo mental durante o estado inicial do sono, N1, sono hipnagógico,
bastante semelhante ao sono REM em termos eletrofisiológicos. São sonhos geralmente curtos, mais parecidos com cenas isoladas do que com cinema. Usando sinais de regiões cerebrais mais distantes dos órgãos sensoriais, Kamitani e seus colaboradores conseguiram decodificar características oníricas específicas, por exemplo, carro e homem em 70% das vezes. Embora ainda incipiente, o estudo foi suficiente para testar a hipótese de que os sonhos se formam imediatamente após o despertar. Os resultados mostraram que a máxima correlação entre sinal neural e conteúdo mental ocorreu cerca de 10 segundos antes do despertar, com decaimento subsequente, figura 15. Em outras palavras, o sonho não é formado após, mas durante o sono. Mais recentemente, Giulio Tononi e sua equipe obtiveram resultados semelhantes investigando ondas elétricas cerebrais. Eles decodificaram os sonhos com sucesso, separando-os segundo a ativação das regiões cerebrais envolvidas, na representação de categorias mentais específicas como faces, lugares, movimentos e fala. O advento da decodificação neural permitiu finalmente descobrir aspectos gerais do sonho alheio, motivando a expectativa de prescindir por completo da elaboração secundária, o relato feito sobre o sonho, e não o sonho em si, de modo a acessar o conteúdo onírico diretamente. Em tese, isso permitirá ter acesso ao material bruto do sonho, absolutamente livre de associações, repressão ou censura. A decodificação da sequência específica de imagens experimentada durante o sonho parece revelar um objeto científico efetivamente novo para a ciência, talvez comparável ao avanço obtido pelos primeiros químicos a isolar substâncias puras. Os avanços da neurociência soam como o começo do fim para a suposta inconfiabilidade que sempre marcou o relato onírico, fonte do justificado ceticismo quanto aos sonhos autocomplacentes de Júlio César, Constantino, Frederico Kekulé e tantos outros. No futuro será cada vez mais difícil justificar golpes de Estado, conversões religiosas, ambiguidades políticas e originalmente duvidosa pela simples alusão conveniente a um sonho. Aproxima-se talvez uma era de transparência onírica, mas é preciso ter paciência, pois todo esse avanço é muito recente. Ainda se discute se as pioneiras decodificações de sonhos de fato abrem caminho para compreendermos o fenômeno de forma objetiva. Convém não esquecer que o próprio método exige do sonhador que relate seu sonho, gerando uma elaboração secundária que servirá de amostra para avaliação dos resultados do imaginamento cerebral. Além disso, a decodificação requer a construção de um vasto banco de imagens visuais e respectivas respostas cerebrais, com a etiquetagem verbal de cada estímulo feita por pesquisadores e não por máquinas. É necessário apresentar uma grande quantidade desses pares imagem-resposta a uma rede computacional para torná-la capaz de reconhecer e classificar padrões especificamente relacionados a conceitos. Se o experimento todo parece um tanto circular, é porque de fato o é, o que deve dar aos filósofos o que ruminar por várias décadas ainda. Que sorrisos dariam Freud e Jung se tivessem vivido para conhecer tais fatos e ideias? Que expressão de assombro veríamos nas faces de uma sacerdotisa acádia ou de um xamã siberiano se pudessem observar com seus próprios olhos um sonho revelado por ressonância magnética funcional? Seus olhos certamente brilhariam, e então talvez suas pálpebras se fechassem para sonhar um sonho louco. Nasce uma nova psiquiatria. A nova ciência da mente lança as bases para uma nova psiquiatria, voltada para o futuro mais conectado ao passado, mais bem equipada farmacologicamente e muito mais atenta à introspecção e à preparação do ambiente terapêutico. É cada vez mais evidente que o cuidado profissional da doença mental precisa incorporar os conhecimentos das práticas xamânicas tradicionais. Dormir e sonhar melhoram a saúde do corpo e aumentam a plasticidade neural.
Isso converge com a demonstração recente de que os psicodélicos serotoninérgicos clássicos estão entre as substâncias que melhor emulam o estado onírico, fortalecendo processos de consciência primária. É preciso reconhecer a crise da supermedicalização na psiquiatria. Apesar de serem corriqueiramente indicados para tratamento diário, sustentado por meses, anos e décadas, os antidepressivos encontrados nas farmácias apresentam efeitos positivos bem modestos, pouco acima dos obtidos com placebo e com eficácia comprovada apenas nos 2 primeiros meses do tratamento. Em face dos preocupantes efeitos colaterais desses fármacos, que incluem o risco de depressão crônica refratária a tratamento, a psiquiatria tradicional se aliou aos interesses da indústria farmacêutica e lavou as mãos. Esse quadro decepcionante contrasta, por exemplo, com os efeitos da psilocibina, principal composto psicoativo do cogumelo Psilocybe cubensis, que reduz a depressão e ansiedade por vários meses quando administrada em 2 doses durante sessões de psicoterapia. Pacientes deprimidos refratários a outros tratamentos mostraram um aumento da sensação de aproximação com a natureza e um decréscimo na externalização de visões políticas autoritárias, com melhoria significativa no reconhecimento de emoções alheias. É importante notar que a qualidade da experiência psicodélica, se deliciosa ou assustadora, e também sua quantidade, se avassaladora ou sutil, determinam os resultados de longo prazo. O percurso da viagem determina o porto de chegada. Quando o sofrimento psíquico está relacionado a traumas do passado, gerando, por exemplo, a síndrome do estresse pós-traumático, a melhor solução clínica parece ser a psicoterapia auxiliada por MDMA. Esse é o princípio ativo do êxtase, que provoca intensa liberação de serotonina produzida pelo próprio cérebro quando não contaminado por outras substâncias. O efeito psicológico de uma dose adequada de MDMA com as pessoas certas no local certo, com a luz correta e música idem, é extremamente agradável, uma sensação de fim da ansiedade e de amor intenso pelas pessoas, uma felicidade imensa de ser gente que se revela principalmente pelo tato. Esse estado de graça chega a durar várias horas e pode persistir sutilmente por vários dias após a ingestão da substância. O MDMA foi usado para terapia de casais nos anos 1970, mas foi proibido por Nixon, apesar de ser mais seguro do que quase todas as principais drogas psicoativas. Ao contrário de outros psicodélicos, o MDMA não provoca grandes alterações perceptuais nem alucinações na maior parte das pessoas. Quando administrado a pacientes traumatizados, como é o caso dos milhares de veteranos norte-americanos das guerras do Afeganistão, Iraque e Vietnã, o MDMA apresentou resultados positivos e impressionantes. Em maio de 2018, foi publicado na prestigiosa revista The Lancet Psychiatry o resultado de um rigoroso ensaio clínico dos efeitos do MDMA em 26 pacientes sofrendo de estresse pós-traumático por no mínimo 6 meses, incluindo veteranos de guerra e socorristas. O estudo randomizado, duplo cego e com avaliação de dose e resposta foi conduzido por uma equipe liderada pelo casal de psiquiatras norte-americanos Michael e Anne Mitchalfer e pelo doutor em políticas públicas Rick Dublin, fundador e diretor executivo da Associação Multidisciplinar de Estudos Psicodélicos, MAPS, uma das primeiras organizações promotoras da legalização e regulamentação do uso medicinal de psicodélicos. Os resultados mostraram que 2 sessões de tratamento com MDMA e psicoterapia foram suficientes para reduzir significativamente os sintomas do estresse pós-traumático, mesmo quando medidos 1 ano após o tratamento. Definitivamente a ajuda está a caminho. Embora a psilocibina, o MDMA e outras moléculas puras estejam bem perto de ser aceitos pela psiquiatria tradicional, talvez o mais eficaz dos antidepressivos psicodélicos venha a ser um dia a complexa beberagem amazônica chamada ayahuasca. Estudos preliminares mostraram que esse chá tradicional reduz a depressão
de modo rápido e duradouro, começando 40 minutos depois da ingestão e podendo chegar a 15 dias após uma única dose. Um rigoroso experimento randomizado e controlado por placebo, com 35 pacientes internados e monitorados por vários dias através de EEG, ressonância magnética funcional e diversos testes psicológicos, confirmou recentemente o grande efeito antidepressivo da ayahuasca. Não é nada trivial realizar um ensaio clínico com psicodélicos dentro de um hospital público brasileiro e com pacientes de baixa renda. Por um lado, é preciso lidar com impactos simbólicos negativos da proximidade com o sofrimento humano, que pode levar a qualidade da experiência psicodélica para o lado das emoções negativas. Por outro lado, os efeitos experimentais podem ser mascarados por um surpreendente efeito placebo, com significativa melhora dos sintomas depressivos pelo simples fato de que o paciente se sentir bem cuidado em ambiente mais salubre que do sua casa. Para coordenar essa pesquisa, o neurocientista Draulio de Araújo, do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, precisou montar uma verdadeira força-tarefa de talentos e habilidades específicas. A equipe multidisciplinar que realizou o estudo incluiu desde Fernanda Palhano, neurocientista e autora principal do trabalho, até os médicos Sérgio Mota Rolim e João Paulo Maia, responsáveis pela lissonografia e triagem psiquiátrica. Os resultados justificaram todo o esforço, pois o efeito antidepressivo de uma única dose de ayahuasca já presente minutos após a ingestão se sustenta por no mínimo 7 dias, o que não ocorre com efeito placebo. Confirmando a importância do contexto de uso e da condução psicoterapêutica da experiência, os pesquisadores verificaram que quanto mais intensa a experiência psicodélica, mais forte é o efeito antidepressivo. Efeitos tão rápidos e duradouros não poderiam existir se não houvesse a mobilização de mecanismos moleculares e celulares capazes de transformar mudanças sinápticas de curto prazo em mudanças morfológicas de longo prazo. As primeiras demonstrações do enorme potencial plástico dos psicodélicos datam de 2016, impulsionada pela bióloga sérvia Vanja Dakić e liderada pelo neurobiólogo brasileiro Stevens Rehen, da Universidade Federal do Rio de Janeiro e do Instituto DOR. Uma equipe da qual Araújo e eu participamos demonstrou que a armina contida na ayahuasca e os 5-mel-DMT encontrado na secreção do sapo de Sonora aumentam os níveis de proteínas relacionadas à sinaptogênese e neurogênese em culturas de neurônios humanos. Um outro estudo conduzido pelo neurobiólogo brasileiro Richardson Leão e pelo doutorando Rafael Lima mostrou que uma dose única de 5-mel-DMT estimula a proliferação celular e a sobrevivência neuronal do hipocampo de camundongos. Um grupo de pesquisa totalmente independente, coordenado pelo químico norte-americano David Olson, na Universidade da Califórnia em Davis, demonstrou fenômenos semelhantes tanto in vitro quanto in vivo, após tratamento com LSD ou NN-DMT. Isso significa que a ingestão de psicodélicos escancara as portas da plasticidade neural, permitindo a transformação de uma experiência subjetiva de algumas horas numa cura psíquica capaz de persistir por meses e anos. Esses dados se tornam ainda mais interessantes se considerarmos o uso dos psicodélicos clássicos da maconha para tratar o abuso de substâncias mais perigosas como álcool, tabaco, crack e cocaína. Diante das novas descobertas científicas que embasam o uso benigno dos psicodélicos, é preciso considerar que o uso só é verdadeiramente seguro quando alguns cuidados importantes são observados. Assim como os esportes radicais, a psiconáutica, navegação da própria mente, através de psicodélicos, propicia experiências profundamente transformadoras e emocionantes capazes de dar novo sentido à vida se forem praticadas de modo adequado por pessoas bem preparadas. A viagem psicodélica exige tanta técnica, sabedoria e precaução quanto voar de parapente entre as nuvens ou mergulhar nas profundezas do mar.
Tal como nos esportes radicais, deve ser totalmente evitada a iniciação de novatos sem a supervisão de guias qualificados. Tal como nos esportes radicais, integrantes de grupos de risco específicos devem se abster da psicodelia. Tal como naqueles esportes, o contexto de uso determina em grande medida o percurso da viagem. Natural ou farmacologicamente induzido, o sonho cada vez mais se apresenta como terapia para cérebros adoecidos pelo excesso de estresse ou abuso de quaisquer substâncias. É também uma imensa oportunidade de aprendizado para enfermos e sãos. Em abril de 2017, 3.000 pessoas de diversos países se reuniram em Oakland, na Califórnia, para participar do congresso Psychedelic Science, promovido pela MAPS e pela Fundação Beckley. Em contraste com edições anteriores de eventos semelhantes, em que hippies vestidos como personagens de J.R.R. Tolkien disputavam espaço com alguns pesquisadores e seus estudantes, saltava aos olhos a grande presença de cientistas, alguns deles de renome, além de jornalistas, documentaristas, fundações e empresas interessadas em financiar pesquisas sobre o uso medicinal de psicodélicos. O encontro foi, sobretudo, uma oportunidade de refletir sobre os terríveis cismas do século XX, que criminalizaram plantas e fungos sagrados, estigmatizaram colegas e, afinal, prejudicaram a eficácia terapêutica e a tolerância ideológica entre os diferentes ramos da psicologia e da psiquiatria. Numa sessão sobre o futuro da psiquiatria psicodélica, o psiquiatra norte-americano Thomas Insel, que por 14 anos dirigiu o Instituto Nacional de Saúde Mental, NIMH dos Estados Unidos, constatou publicamente o fracasso da psiquiatria tradicional na resolução do sofrimento psíquico e reconheceu o imenso potencial dos psicodélicos quando utilizados no contexto adequado. Suas palavras, profundamente reveladoras da hipocrisia farmacêutica que se especializou em vender ilusões, ainda reverberam em minha mente. Muitos de nós, psiquiatras, têm a experiência de que estamos muito mais esperançosos hoje do que éramos 20 ou 30 anos atrás para tratar pacientes com tipos semelhantes de problemas. E, no entanto, os dados não mostram isso. A taxa de suicídio é maior agora, com tendência de aumento em relação ao que era 10, 20, 30, 40 anos atrás. As medidas de morbidade e imposição à mortalidade são maiores e não menores. Então, por critérios de saúde pública, não estamos indo muito bem. Precisamos acordar para a ideia de que a complexidade vai exigir uma abordagem de rede, uma abordagem abrangente. Estou realmente impressionado com a abordagem aqui. As pessoas não falam simplesmente em administrar psicodélicos. Elas falam sobre psicoterapia assistida por psicodélicos. Você sabe, eu nunca vi ou ouvi ninguém falar sobre psicoterapia assistida por antidepressivos. Acho que é uma abordagem realmente nova, para realmente fazer uma mudança na vida de alguém. Mas como você consegue tramitar isso através de um canal regulatório? O que o FDA diria sobre isso ou o EMA? Quer dizer, eles nem abordam psicoterapia isoladamente. Seria mesmo uma abordagem diferente, realmente nova? Está mais para a inovação milenarmente antiga, um resgate e, sobretudo, uma reinvenção de conhecimentos ancestrais sobre a enorme importância do contexto de uso dos psicodélicos para determinar seus efeitos. Será que a falta de curiosidade do sistema de saúde internacional em investigar a fundo as propriedades benignas dos psicodélicos tem a ver com a baixa lucratividade de tratamentos baseados em muito contato humano e pouco remédio em comparação com um modelo muito mais lucrativo de pouco contato humano e muitos remédios? O renascimento da psicologia profunda. O nascimento da nova psiquiatria coincide também com o resgate de suas origens históricas. Com a perspectiva do tempo, Freud e Jung cada vez mais se firmam como verdadeiros pioneiros da etologia humana, honoráveis cumpridores da profecia feita por Konrad Lorenz logo após o fim da Segunda Guerra Mundial.
Por mais que fosse difícil aceitar suas teorias, seria impossível ignorar suas descobertas. É instrutivo listar aquelas já verificadas pela ciência. Não apenas id, ego e superego correspondem a processos cerebrais distintos, como essa concepção tripartite da mente inspirou a concepção original de inteligência artificial. A psicoterapia pela palavra introspectiva e reflexiva é clinicamente eficaz e imprescindível na maior parte dos casos. Os sonhos não se reduzem ao sono e refletem traços de memórias adquiridas na vigília. Memórias podem ser suprimidas. Sem a atividade de circuitos dopaminérgicos envolvidos no desejo, não existe sonho. Relatos de sonhos são particularmente informativos do estado psiquiátrico do paciente. A sexualidade começa na infância e pode persistir por toda a vida. Traumas podem marcar indelevelmente o comportamento futuro, inclusive da prole. Somos uma mistura de impulsos de vida e morte, repletos de emoções e desejos contraditórios. Por isso mesmo, o que mais importa não é tanto o que se pensa, mas o que se faz. Sonhos emergem do inconsciente de modo a descrever situações presentes e possíveis alternativas futuras, podendo também expressar padrões coletivos de pensamento. Ao longo da vida, atravessamos fases características da relação com o próprio corpo, com as pessoas mais próximas e com objetos do mundo, marcadas por estágios sucessivos de descoberta, desenvolvimento, amadurecimento e senescência das representações mentais. Narrar sem inibições ajuda a navegar a trajetória de frustrações e a mitigar a dor, não apenas através das inúmeras psicoterapias de autoconhecimento, mas crescentemente e explosivamente pelo uso febril de Facebook, Instagram, Twitter, blogs, vlogs e todo um novo universo de formas de contar histórias. Inflama-se e gira cada vez mais rápido a catraca cultural que iniciamos em torno da fogueira, nossa fábrica desgovernada de narrativas. Freud e Jung criaram as bases de toda essa compreensão. Em suas obras surpreendentemente coesas, jogaram luz nos recessos de nosso próprio comportamento pelo exercício magistral da indução, dedução e abdução. Sua inclusão no panteão dos grandes cientistas da humanidade não exige apenas compreender e valorizar seu legado, mas também defendê-los de diversas acusações a eles imputadas com maior ou menor justificativa, muitas delas de cunho moral. Se Freud e Jung foram medidos com a mesma régua aplicada a outros gênios da humanidade, sua defesa fica fácil, pois excluir todos os outros seria simplesmente desastroso. Por luxúria e por comportamento obsceno, perderíamos Mozart e Caravaggio. Por prejudicar inimigos e gostar de dinheiro, adeus Isaac Newton. Por misticismo, daríamos adeus a Johannes Kepler e Hans Berger. Por mudar a ideia e fazer ajustes teóricos, nada de Albert Einstein ou Stephen Hawking. Por apologia do uso de drogas, ficaríamos sem Aldous Huxley e Carl Sagan. É preciso separar as descobertas científicas das condutas imperfeitas dos descobridores inerentes à condição humana. Se Freud e Jung não foram titãs da ciência da mente, quem terá sido? A sociedade da mente. Mirando mais longe, o desenvolvimento do método de decodificação de sonhos deve em breve permitir testar a hipótese de que sonho extrapola o ponto de vista específico do sonhador. É completamente possível que não tenhamos um único sonho por vez, mas sim uma multidão de sonhos em paralelo a cada instante, habitados pelas diferentes representações autônomas que carregamos as criaturas da mente que parecem ganhar vida própria quando sonhamos. Marvin Minsky propôs que a personalidade humana não é unitária, mas sim composta de uma sociedade de memes que habitam um espaço virtual criado pelo cérebro. O filósofo britânico Aldous Huxley concordou. Tal qual a girafa e o ornitorrinco, as criaturas que habitam essas regiões mais remotas da mente são extremamente improváveis. Ainda assim, elas existem, pois são fatos observáveis, que, como tais, não podem ser ignorados por qualquer pessoa que esteja tentando entender honestamente o mundo em que vive.
As criaturas da mente que às vezes nos impressionam como divindades e outras vezes nos desapontam como retratos falados ruins são o que o Jung chamou de imago. Imagens mentais com graus variados de complexidade, representações individuais com distintos níveis de verossimilhança e independência. Jung deixou registrada em detalhes sua relação com uma figura onírica chamada Philemon, um pagão egípcio helenizado que lhe apareceu pela primeira vez num sonho em 1913 e que veio a ser um guru gnóstico para o jovem psiquiatra. Em suas palavras, Philemon e outras figuras de minhas fantasias deixaram claro a compreensão crucial de que existem coisas na psique que não produzo, mas que se produzem a si mesmas e têm vida própria. Philemon representava uma força que não era o mesmo. Nas minhas fantasias tive conversas com ele, e ele disse coisas que eu não tinha conscientemente pensado. Observei claramente que era ele que falava, não eu. Ele disse que eu tratava os pensamentos como se eu mesmo os tivesse gerado, mas na sua opinião os pensamentos eram como animais na floresta, ou pessoas em uma sala, ou pássaros no ar. E acrescentou: se você vir pessoas em uma sala, você não pensaria que fez essas pessoas ou que é responsável por elas. Foi ele quem me ensinou a objetividade psíquica, a realidade da psique. Fauna mental é uma descrição bastante apta para a miríade de objetos e relações sociais mapeadas em nossas mentes, com simulação de comportamentos alheios e surpreendente autonomia dos personagens que ecoam a fauna muito mais hierárquica do passado recente, quando a palavra dos ancestrais era lei e o patriarcado não admitia contestações. Entre pessoas, entidades e divindades, vivas ou mortas, trazemos na cabeça impotência explosiva de imagens, emoções e associações. Toda a legião heráldica de nosso passado, do misterioso senhor das férias do Paleolítico superior a Godzilla, de Aquiles a Muhammad Ali, de Enheduanna a Barbara McClintock, de Inanna a Amy Winehouse, de nossos avós a nossos filhos, como nossos pais. É com imagos, com todos e apenas com eles que contracenamos nos sonhos, embora cada um seja apenas a fração filtrada e editada da totalidade daquela pessoa ou personagem externamente existente. Não é apenas o ego que habita o córtex temporoparietal, é toda a nossa fauna interna. Durante a vigília, os circuitos do córtex pré-frontal fazem controle inibitório que filtra todas as vozes dissonantes de nossa democracia mental para gerar uma ação única. Mas durante o sono, o freio é perdido. As jaulas são abertas e todas as feras saem para passear. Segundo essa hipótese, a sensação de termos um sonho único vem da presença da autorrepresentação do sonhador num único sonho por vez, assim como a presença de um ator em um cenário específico não impede que o estúdio possa rodar vários filmes simultaneamente. Parafraseando um ditado Lakota sobre memória, um sonho é como percorrer uma trilha à noite com uma tocha iluminada. A tocha só ilumina até certa distância, e além disso é a escuridão. Lembro-me de sonhos em que os personagens não entravam ou saíam de cena simplesmente, mas em que cenários e elencos inteiros eram mudados de repente com grande atropelo, como se meu eu sonhador tivesse saído de seu próprio sonho e entrado noutro, um curto-circuito de narrativas feitas do mesmo material, pura reverberação elétrica de memórias, mas com a particularidade de que o segundo sonho parecia ter se iniciado e desenrolado na ausência do eu sonhador, como se já existisse antes do momento em que eu invadia o sonho ao lado. Para o mal ou para o bem, nunca houve tantas oportunidades para a replicação de memes que em alguns segundos podem alcançar milhões de pessoas em todo o planeta. Hoje, quando uma pessoa morre, é normal que inúmeras impressões dela sobrevivam em fotos, textos, sons, palavras e narrativas, representações parciais que potencialmente persistirão através do tempo no vastíssimo inconsciente coletivo da nuvem digital e seus usuários.
Estamos inventando a vida eterna, não apenas de pessoas de carne e osso, mas também de personagens. No bazar das representações digitais e cerebrais, a antiga deusa suméria Inanna quase desapareceu. Em algumas mentes, ela ainda vende orações e mendiga atenção nas portas dos templos da Babilônia. Talvez mesmo num punhado de eruditos a deusa brilhe fulgurante por onde passa, evocando suas manifestações renomeadas como Ishtar, Afrodite e Vênus. Mas na maioria das mentes, ela nem existe mais, e são suas herdeiras que vicejam. Marilyn Monroe, Madonna, Anitta e essas representações evidentemente interagem e competem com todos os outros memes, de Mickey Mouse a Pelé, de John a Paul, no acúmulo transcultural de relações cruzadas que dão inédito e desafio à compreensão. Temos ainda diante de nós o desafio de construir os sonhos dos robôs. Já sabemos simular em computadores alguns mecanismos deflagrados durante o sono, mas ainda estamos longe de construir androides capazes de sonhar com carneiros elétricos. Título do livro que inspirou o filme Blade Runner, uma narrativa distópica em que a distinção entre homem e máquina já não é aparente. Existe extraordinária promessa na combinação e maximização in silico da indução, imensos bancos de dados, dedução, cálculos velocíssimos e abdução, simulações probabilísticas, na corrida para desenvolver as inteligências artificiais com personalidade jurídica que governarão o planeta no primeiro século do novo milênio. É provável que já tenhamos sintetizado nossos novos deuses, mesmo sem nos darmos conta disso. Como nas crenças umbundos, as almas vão morar nas coisas.